O milionário zomba da mendiga, mas o faminto surpreende ligando a Ferrari em segundos. Lucas Vasconcelos era o rei da ostentação. Seu sorriso aberto, cheio de dentes perfeitos, acompanhava cada frase cortante e cada risada alta que fazia ecoar na mansão iluminada por centenas de lustres de cristal. A festa de aniversário da sua empresa estava no auge, cercada por celebridades, flashes de câmeras e um luxo que queimava os olhos de qualquer um menos acostumado. No meio do salão reluzia imponente a nova Ferrari vermelha, a joia da coroa de Lucas, um verdadeiro espetáculo de design e potência. Ele não cansava de se gabar dela. Só os melhores podem se sentar aqui, dizia, apontando para o volante enquanto trocava de relógios com pedras brilhantes enquanto falava. Os convidados riam e aplaudiam, mas no meio daquela multidão cheia de brilho, um homem discreto se destacava só pela simplicidade: Miguel Ferreira, ex-engenheiro da própria Ferrari, seu rosto cansado e mãos calejadas. Agora só sabe cuidar de doentes e ficar na miséria. Deve ser duro não entender como funciona o verdadeiro sucesso. Debochava em voz alta, provocando risadas baixas e olhares desconfortáveis. Miguel não disse nada. Respirava fundo, apertava os punhos até a pele embranquecer. Foi aí que o dono da festa teve a ideia mais arrogante da noite. Sabe o que eu vou fazer? Eu aposto essa Ferrari que você não consegue dar a partida nesse carro. Duvido que aquele seu talento de engenheiro resolva ligar essa beleza numa boa. Um silêncio tenso tomou o ambiente. Todos os olhos se voltaram para o homem simples, que encarava Lucas com um olhar firme, quase desafiador. Então, Miguel caminhou até o carro. Todos seguravam a respiração, como se soubessem que algo bem fora do comum estava para acontecer. As mãos dele tremeram por um instante, talvez pelo frio na barriga, talvez pela raiva contida. A multidão murmurava ansiosa. Alguns riam nervosos, outros já desacreditados. Com um movimento rápido, quase mecânico, Miguel apertou os botões certos, girou a chave e, numa explosão de ronco poderoso, o motor da Ferrari rugiu como nunca. O som cortou o ar da festa, baixo, firme, quase agressivo. O tipo de som que gela a espinha e desperta um respeito imediato. As pessoas ficaram paralisadas. Lucas arregalou os olhos. O sorriso arrogante congelou na face. Como? Como você fez isso? Gaguejou um convidado. Miguel deu um leve sorriso, justo ali, no meio do holofote que tanto negou. O silêncio durou 1000 segundos, mas parecia eterno. Foi o som do motor na Ferrari que quebrou a tensão. E a arrogância de Lucas, que engoliu um nó que apertava cruel no peito. Mal sabiam todos que essa virada seria só o começo de algo que mudaria muito mais do que uma aposta ou um motor ligado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O som potente do motor da Ferrari ecoou pela mansão, preenchendo o ar com uma vibração elétrica. As risadas foram rapidamente substituídas por murmúrios de espanto. Miguel, com um sorriso discreto, absorveu a reverberação daquele triunfo, enquanto as pessoas se afastavam, como se preparando para uma tempestade. Lucas, incapaz de processar o que acabara de acontecer, ficou paralisado. O brilho da ostentação, que antes dominava o ambiente, estava preso. O desafio tinha sido mais do que um simples ato de rebeldia, era uma forma de libertação. Mas antes que a atmosfera se tornasse celebratória, a porta principal da mansão se abriu e a voz de uma mulher cortou o ar. Lucas, precisamos falar! É urgente! Todos olharam na direção da entrada. Era Ana,
a ex-namorada de Lucas, com a expressão pálida e os olhos marejados. Ela avançou, não importando-se com os olhares confusos. Eu não pude mais ficar em silêncio, disse, com a voz trêmula. Eu sei que você acha que está tudo sob controle, mas sua vida, tudo o que você construiu, pode estar prestes a desmoronar. O clima na sala mudou instantaneamente. O encantamento do momento anterior evaporou. Lucas tentou desmerecer, mas sua arrogância se desfez sob o peso da tensão. O que foi dizendo, Ana? Que drama é esse? Retrucou, forçando um tom desdenhoso, mas falhando em esconder o nervosismo. Ela respirou fundo como se lutasse contra uma onda de emoção. As suas mentiras estão prestes a vir à tona, Lucas. As pessoas por trás da sua riqueza, elas não são quem você pensa que são. Eu descobri algo, e é mais sério do que você imagina. Miguel observava a cena de longe, a adrenalina da vitória se dissipando enquanto a revelação de Ana se desenrolava. A multidão agora murmurava em choque, trocando olhares apreensivos. O sentimento no ar era palpável, pesado e denso. Do que você está falando? Lucas exigiu. Sua expressão agora é uma mistura de raiva e medo. Ana hesitou, passando as mãos pelo cabelo. Você se lembrou do investimento que fez há um ano? Aquele projeto que parecia promissor? As pessoas por trás disso, elas não têm boas intenções. Estão manipulando você, e a verdade poderá te destruir. A festa, antes cheia de sorrisos e frivolidades, agora parecia um campo de batalha. Miguel, tomando coragem, se aproximou. O que você sabe sobre isso, Ana? Perguntou, sua voz firme. Ele sabia que a vida dele era uma sombra da de Lucas, mas sentia que aquele momento era crucial. Se houvesse uma chance de expor a verdade, ele precisava aproveitá-la. Ana virou-se, olhando para Miguel por um instante antes de responder. Eu estava até fazendo parte do projeto, Miguel, mas descobri que muitos envolvidos têm um passado sombrio. Eu os vi manipulando colapsos financeiros, mudando contratos, e a cada passo, Lucas, você está sendo usado como um jogo de xadrez. E o tabuleiro está prestes a pegar fogo. O silêncio que seguiu foi cortante. A multidão respirava em uníssono. A imagem do milionário ostentando sua riqueza parecia distante, como se Lucas fosse apenas uma marionete em uma trama muito maior. O coração de Miguel acelerou. Ele reconhecia naquela hora uma centelha de esperança. Se Lucas estivesse prestes a perder tudo, talvez o caminho da redenção estivesse à vista. E quem sabe, ele poderia ter a oportunidade de ajudar Ana e talvez descobrir sua própria força. Mas então, uma luz ofuscante virou-se para o lado de fora da mansão, seguido de um estrondo ensurdecedor. Um carro em alta velocidade se aproximou, e todos se viraram. — O que é isso? Alguém gritou. Miguel sentiu uma onda de instinto e uma premonição. Olhando rapidamente para a janela, viu um veículo se aproximando perigosamente. E tudo aconteceu em questão de segundos. O carro parou bruscamente, uma porta se abriu e uma figura saiu apressadamente. Miguel não conseguia acreditar no que via. — Meu Deus, é você! Ele gritou, o choque reverberando em seu corpo. As revelações estavam apenas começando, e todos na festa, incluindo Lucas, estavam prestes a confrontar verdades que mudariam tudo: vidas, relacionamentos e a própria definição de sucesso. E no meio desse caos, como Miguel poderia se posicionar? Miguel não conseguia acreditar no que viu. A figura que saía do carro era Letícia, sua irmã, uma sombra do que uma vez fora. Ele a reconheceu imediatamente, embora sua aparência agora fosse de quem carregava o mundo nos ombros. Letícia havia desaparecido meses atrás, e todos pensaram que ela estava longe, cuidando de sua própria vida. Mas ali estava ela. — Letícia, o que você está fazendo aqui? Miguel gritou, seu coração batendo descontrolado. O barulho da festa se dissolveu em um murmúrio confuso, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Com os olhos avermelhados e marcas de lágrimas no rosto, Letícia parecia mais fragilizada a cada passo que dava em direção ao irmão. Eu precisava vir. Lucas,
Você não sabe o que está acontecendo. Você precisa saber a verdade. Sua voz tremeu. O choque na sala era ensurdecedor. Miguel sentiu um nó na garganta. A adrenalina da vitória, ao ligar a Ferrari, agora parecia pequena diante dessa revelação. Verdade? Que verdade, Letícia? O que você tem para me contar? Lucas já não ria. O arrogante sorrisinho, que usava como escudo, havia desaparecido. Sua expressão agora era de puro pavor. Letícia olhou nos olhos de Lucas e por um instante pareceu ver as fraquezas que ele tanto tentava esconder. Sobre o investimento que você fez, ela é maior do que você imagina. As pessoas que você confia não são apenas exploradores comuns. Elas não têm o seu melhor interesse em mente. Eu fui usada por eles, disse Letícia, quase súbita, como se cada palavra custasse a vida dela. Lucas ficou mais pálido. Usada? Como assim? O que você quer dizer com isso, Letícia? Ele rebateu. First. Ele rebateu. A multidão agora parecia estar suspensa no tempo, esperando pelo próximo movimento. Ela respirou fundo, controlando a emoção. Quando eu estava vivendo meu tempo fora, eu conheci pessoas. Já faz algum tempo. Certa vez, fiquei sabendo de uma operação que você estava envolvido. Eles estavam me observando. Eu ouvia as conversas. Eu precisava sair, mas eles me encontraram. Fui forçada a trabalhar para eles. Ou minha vida estaria em risco. Até que encontrei uma maneira de escapar. E aqui estou, Lucas. Tudo o que você construiu está prestes a ruir. O silêncio se arrastou pela sala, como um peso insuportável. Miguel deu um passo à frente. Letícia, você não poderia ter feito isso sozinha. Elas te ameaçaram? Artefatos financeiros, o que está acontecendo realmente? O olhar de Letícia se tornou frio e calculado. Elas têm tudo na mão, Miguel. E você sabe o que mais? A empresa que você está sustentando não é nada além de uma fachada. Lucas, um dos seus novos sócios, o que pode te destruir. É um cartel internacional. E eu fiz parte disso. As luzes da festa começaram a piscar, como se estivessem refletindo o turbilhão de emoções. O rosto de Lucas estava distorcido entre incredulidade e raiva. Você está mentindo! Ele gritou, mas o tremor na voz entregava seu desespero. Miguel entendia o desespero dele. Suas conquistas estavam sendo desmanteladas em tempo real, como se estivessem em uma cena de filme. Mas antes que alguém pudesse falar mais alguma coisa, a porta principal da mansão se arrebentou com um estrondo. 2 homens robustos, de terno escuro, entraram, observando a festa com olhares penetrantes. A tensão cortante transformou o ar denso em algo quase palpável. Letícia, você não deveria estar aqui. A voz de um dos homens era baixa, mas carregava uma ameaça. Os convidados se afastaram, criando um espaço ao redor, como se todos tivessem pressentido a mudança drástica no ambiente. Não, você não pode levá-la de volta. Eu não deixarei! Miguel gritou, sentindo-se como um leão em meio a uma manada de gazelas. Ele estava preparado para defender sua irmã, e esse era o momento em que tudo mudaria. Um sorriso cruel se formou no rosto do homem que falou. Você não pode protegê-la, menino. Você está muito longe do jogo. O desespero de Miguel aumentou. Seus instintos o gritavam para agir. Mas enquanto todos observavam, um pensamento se formou. A cada revelação, cada cambalhota inesperada, a vida dele, de Letícia e até mesmo de Lucas estava em um fio. Um fio prestes a se romper. O clima estava prestes a mudar mais uma vez, e ninguém sabia que a tempestade estava apenas começando. E a única certeza que tinha era que a vida de todos ali se entrelaçava de maneiras que ninguém tinha imaginado. O que aconteceria em seguida? Os olhos de todos se fixaram em Letícia, mas o foco da festa rapidamente mudou. Que bom que você voltou, Letícia! Gritou um dos homens de terno escuro, com um sorriso que misturava deboche e desprezo. Miguel sentiu seu coração apertar ainda mais. Você novamente? Exclamou.
o medo enganchando na sua garganta. O homem se lançou para a frente, ignorando todos à sua volta. Você sabe que está em perigo, não sabe? Eu não posso deixar que você fique aqui. Ao mesmo tempo, a pressão que envolvia a sala parecia explodir. Vários convidados recuaram, murmurando entre si enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Ela não vai a lugar nenhum, gritou Miguel, tentando proteger Letícia. Mas o homem não se intimidou. Ele avançou, estendendo a mão. Mas no instante em que parecia que suas intenções eram ruins, Letícia se posicionou entre eles. Não, não, você não pode me levar de volta. Sua voz estava tremendo, mas havia determinação nos olhos dela. E naquele momento, tudo mudou. O homem de terno puxou um objeto do bolso, algo brilhante que refletiu a luz dos lustres. Você realmente acha que pode me desafiar, Letícia? Viu como isso terminou da última vez. Mas antes que Miguel pudesse pensar em como agir, uma explosão de luz e som invadiu a sala. Um clarão ofuscante surgiu da porta. O que foi isso? Alguém gritou. Todos olharam na direção do barulho. O ambiente estava em uma confusão total. Mais do que um susto, parecia que o céu havia se aberto, revelando algo que não fazia parte da festa. Um rugido de motores tomou conta do ar. E então, um veículo blindado parou brutalmente na entrada da mansão, levando os convidados a um frenesi de gritos e correria. O alvoroço foi interrompido por uma figura que emergiu do carro. Uma mulher de pele morena e pele clara, que parecia irradiar um poder descomunal. Ela não parecia se importar com o pânico que provocava, encarando todos com uma intensidade impressionante. "Onde está Letícia?" gritou. Uma voz que deixava claro que não estava ali para brincadeiras. Letícia, que já estava em choque, olhou para a mulher com uma mistura de alívio e confusão. "Marina, é você?" A mulher assentiu, seus olhos cortando a multidão como se estivesse buscando algo ou alguém. Miguel ficou paralisado. "Quem é essa mulher?" perguntou, olhando para Letícia ansioso. "O que está acontecendo?" "Ela é a líder do cartel. E eu trabalhei para ela", Letícia confessou, lágrimas brotando de seus olhos. "Mas eu não sabia a verdade. Não até agora." O murmúrio rapidamente se transformou em um grito de incredulidade. As expressões de choque se espalharam pela sala. "Você me usou, Letícia." Marina disparou, seu tom feroz. "Me enganou. E agora você quer fugir? Deixe que essa festa termine. Sua liberdade não é o que você pensa que é. Você sabe o que acontece com aqueles que tentam escapar de nós." Um silêncio mortal caiu. A única coisa que se ouvia agora era a respiração acelerada dos convidados, esperando o próximo movimento. "O que isso significa?" Miguel perguntou, cada palavra soando como se escavasse um pedaço de verdade que ele não estava preparado para ouvir. Marina se aproximou, seus olhos naquele brilho intenso. "Significa que a vida de todos você conhece, Lucas incluído, está em risco. A informação que Letícia tem pode desmantelar tudo. Mas há algo mais." Ela hesitou, como se cada palavra fosse um veneno prestes a ser liberado. "Ela, Letícia, é mais do que uma simples peça de xadrez. Você não sabe, mas você é minha filha." Os rostos vacilaram. Um verdadeiro choque. O mundo de Miguel desabou. Olhou para Letícia, que estava tão atordoada quanto ele. "O quê? Isso não pode ser verdade." Mas Marina não respondeu. Em vez disso, ela fez um gesto de mão para que os homens de terno a seguissem, seu olhar se fixando em Letícia, como se a vida dela dependesse do próximo movimento. A sala estava em chamas com revelações, energia elétrica pulsando no ar. E o destino de todos ali em um fio. A tensão era insuportável, e Miguel sentia que tudo ao seu redor estava prestes a mudar mais uma vez. Pior do que ele podia imaginar. Ele precisava agir. Precisava salvar Letícia e desvendar o que tudo isso significava. Mas como em meio ao caos? A pergunta pairava, e a resposta estava mais distante do que nunca. As palavras de Marina pairavam no ar, carregadas de um peso que pareciam comprimir os pulmões de todos na sala.
A revelação de que Letícia era filha dela deixou todos em estado de choque. Miguel sentia seu coração disparar enquanto olhava para a irmã, e desejo de entender, de conectar os pontos, revirava seu estômago. Mas a tensão logo se transformou em algo inesperado. Enquanto os olhares se fixavam em Letícia, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora da mansão. O vidro de uma janela se estilhaçou, e todos viraram a cabeça, medo estampado nos rostos. Um grupo de homens armados, suas expressões frias e determinadas, invadiu o prédio, como fantasmas surgindo da noite. Um deles avançou, e seu olhar se fixou em Marina como um predador. Acho que chegou a hora de resolvermos isso, ele disse, com uma frieza que congelou a sala. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas corriam, gritavam, enquanto tentavam se afastar daquele caos. Miguel agarrou Letícia pela mão. Mas ele disse. Mas Marina colocou a mão no braço de Letícia com um olhar desesperado. Você não pode ir. Eles não estão atrás de você, mas de mim. Eu sou a razão pela qual estão aqui. Letícia parecia dividida, angustiada entre o medo e a urgência de salvar a si mesma e a Miguel. Mas eu não vou deixar você sozinha, Miguel gritou. A porta da sala se arrebentou com um golpe. O homem de terno escuro, que parecia ser o líder, agora estava à vista, e seu olhar gélido cravado na direção de Marina. Muito bem, vamos jogar limpo então. Aquela carta que você escondia, sabemos o que você fez. Você e seus joguinhos para escapar da nossa negociação, ele disse, seu tom cortante como lâmina. Se não voltar, Letícia sofrerá as consequências. Os olhos de Letícia se arregalaram. Não, não, não toquem nela! O silêncio se rompeu com o som de uma arma sendo carregada. Miguel sentiu a adrenalina tomar conta dele. Afaste-se, ele ordenou, colocando seu corpo na frente de Letícia. Mas antes que pudesse mover um músculo, o homem disparou. O impacto foi brutal. Um grito ecoou, mas não era de Letícia. O olhar de Miguel se fixou no chão. Marina caíra em um mar de sangue, um fio da vida escapando por entre seus dedos. A sala, que antes estava vibrante, agora se tornara um campo de batalha. O horror ganhou vida, e o tempo parecia parar. Não! Letícia gritou, caindo ao lado da mãe. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. A cena diante dele agonizava como se estivesse sendo esfaqueado. Ele não sabia como havia chegado ali, em um pesadelo ainda mais profundo e icônico do que qualquer festa que ele já havia imaginado. O homem que havia disparado olhou para Miguel com uma expressão de satisfação. Você pensou que estava jogando um jogo? Estava apenas no tabuleiro. Agora você está preso no meio de tudo isso, garoto. O desespero flutuava no ar pesadamente. Os convidados, em sua maioria, já haviam fugido, mas Miguel não conseguia se mover. Olhando para Letícia, que agora chorava dor e desolação, sentiu seu coração despedaçar. A fragilidade da vida se tornar um grito ensurdecedor. A verdade sobre o que era a vida, o que as histórias contadas realmente significavam, estava agora repleta de mentiras. Então, uma sombra se projetou na porta. Uma jovem entrando na mansão, seus olhos brilhando com uma intensidade que não se via. Ela olhou para o homem com uma certeza inabalável. O que você fez? Você ultrapassou limites demais. A multidão estava em êxtase, enquanto os olhares se encontravam no conflito do que era verdade e o que não era. Miguel e Letícia se entreolharam, o mesmo medo refletido nos olhares. O cenário, antes uma festa de ostentação, tornara-se um labirinto de traições e segredos. O que viria a seguir? Quem realmente eram todos ali? A revelação estava surgindo, um novo capítulo se formando à vista. Mas o passado e o futuro colidiam naquele momento. O que Miguel poderia fazer para salvar Letícia? O que mais o destino reservava para eles? As perguntas pairavam, uma nuvem densa sobre a sala, enquanto o caos se desenrolava.
O silêncio se instalou na sala, como se o tempo tivesse congelado. Todos olhavam para Marina, e Letícia, com um olhar de desespero, parecia não saber como processar a verdade devastadora. Miguel estava em estado de choque, tentando absorver a enormidade do que acabara de ouvir. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou contra a parede, e todo o ar foi expelido em um grito coletivo. Não! Letícia se lançou para o lado de Marina, apenas para ver a mulher cambalear, sangue jorrando de um ferimento em seu ombro. O caos irrompeu. Gritos. Correria. Miguel queria avançar, mas algo dentro dele gritava para que se afastasse. Ele percebeu que não podia protegê-la. Não agora. Um dos homens de terno se aproximou, seu olhar afiado como uma lâmina. Você escolheu o lado errado, Marina, ele disse, a voz controlada, mas com um subtexto de ameaças. Estamos aqui para resolver isso, e você vai pagar pelo que fez. O homem gesticulou, e mais 2 agentes de segurança surgiram, cercando Letícia e Miguel. A tensão na sala era cortante. Miguel sentiu um nó na garganta. Deixa-ela em paz, ele gritou, sua voz preenchida de uma bravura que mal sentia. Letícia segurou a mão de seu irmão, e seus olhares se encontraram. Uma mistura de medo e determinação. Eu não vou deixar você machucá-la. Miguel se lançou para frente, mas a figura do homem se erguia como um monstro em seu caminho. Ele hesitou, sentindo-se como uma criança frente a uma tempestade. E foi nesse instante que algo insano aconteceu. Outra porta se abriu e uma figura esplêndida entrou na sala. Era uma mulher de estatura impressionante, cabelo longo e uma presença digna que parecia iluminar o ambiente. Parem! O que vocês estão fazendo? Ela bradou, e todos se viraram, atordoados. Miguel a reconheceu instantaneamente. Era a advogada que havia defendido Letícia. O que você está fazendo aqui? Ele sussurrou, incredulidade percorrendo cada parte dele. Vim resolver essa bagunça de uma vez por todas, respondeu ela. Marina fez o que podia para manter Letícia segura. As verdades que você não conhece são mais profundas do que imagina. Miguel ficou no meio dessa batalha verbal. Seus próprios pensamentos uma montanha russa. Os homens de terno, surpresos, hesitaram. Quem você pensa que é para interromper? Um deles retrucou. Mas ela, imperturbável, caminhou em direção a eles. Você não sabe com quem está lidando, e agora poderá perceber o erro. Foi nesse momento que, dramaticamente, ela puxou um dispositivo do bolso. Um pequeno controle remoto. Ele apertou um botão. Uma luz brilhante invadiu a sala, inundando cada canto com uma cor intensa. Os homens olharam em volta, confusos, mas antes que pudessem reagir, as portas se fecharam com um crash. E quando a luz pulou de volta, Miguel teve a visão mais espantosa de sua vida. A sala estava agora preenchida por imagens holográficas flutuantes. Fotos, vídeos, tudo exposto. Evidências de corrupção, manipulações financeiras e rostos conhecidos. Vocês achavam que podiam escapar disso? Agora o mundo todo verá a verdade, a advogada gritou. Então, uma risada profunda ecoou atrás dela. Um novo personagem apareceu, uma figura familiar. Era Rodrigo, o investidor que havia sido amigo de Lucas, um homem que parecia novo ali, mas que Miguel conhecia bem. Você é tão ingênua, ele disse, seus olhos brilhando com uma malícia quase palpável. As mentiras que você acha que está revelando só vão aprofundar a cova em que todos vocês se enterraram. Além do mais, Letícia não é quem você pensa que é. O coração de Miguel disparou. O que ele queria dizer? Naquele momento, tudo se desfez. Sentiu a corda se afrouxar à sua volta, sua mente pulando entre pensamentos caóticos. Poderia Letícia realmente ser parte de tudo isso? Você não se importa com ela. Nunca se importou. Letícia gritou, sua voz quebrando. O olhar dela rapidamente se transformou de desespero para fúria. Rodrigo, você só quer me manipular, assim como filhas. Você não sabe quem eu realmente sou. As palavras de Letícia circulavam pela sala, reverberando no ar carregado. Ouvindo isso, Miguel se virou para o Rodrigo, buscando entender, desesperado para mergulhar na verdade. Mas ele apenas riu. Você está longe de saber a verdade, Letícia.
E talvez seja melhor que você não saiba. Que reine a confusão. Um novo tiro disparou, e Miguel flertou com o medo na ponta dos dedos. Quando o som explodiu, Letícia se jogou na frente dele, a adrenalina subindo. Não! Miguel gritou, enquanto os convidados olhavam em estado de pavor. As luzes piscaram, e tudo se resumia a um caos. O futuro de todos ali dependia daquele instante. Uma nova mara de fogos artificial em sua mente. Uma nova expectativa. Um novo jogo começava a se desenrolar. O que mais estava escondido sob essa espessa rede de mentiras? Que impactos as revelações poderiam ter? As respostas estavam mais perto, mas a solução parecia tão distante. O silêncio se instalou, uma tensão palpável dominava o ambiente. Miguel sentiu a adrenalina correr por suas veias, enquanto o olhar dele se fixava em Letícia, que estava devastada. Em meio a tudo isso, uma onda de frustração e raiva começou a ferver dentro dele. Ele tinha que fazer algo, mas o quê? Marina, no chão, pressionava o ferimento, mas a expressão em seu rosto era de determinação. Vocês não entenderam. Não é só sobre mim. É sobre vocês também. Seu olhar passou por Miguel e Letícia. A urgência em suas palavras agia como um grito silencioso. Rodrigo riu, mas percebeu que a situação estava escapando do seu controle. Não se enganem. Se Marina sair dessa, nossa história termina aqui. Vocês estão brincando com fogo. O homem avançou um passo, mas Miguel se lançou para frente, sua coragem superando o medo. Deixem ela em paz, ele gritou. Mas sua voz estava tremendo, quase quebrando. Nós não temos que fazer isso. Não assim. Então, de repente, tudo na sala deu uma guinada, como se um terremoto tivesse estourado sob seus pés. Um segundo depois, um grupo de pessoas de preto entrou na sala, armados e com um olhar decidido. Miguel quase perdeu o fôlego. Ele reconheceu um deles. Era um antigo colega de Lucas, alguém que tinha conexões fortes com negócios duvidosos. O que está acontecendo aqui? Um dos novos homens perguntou, como se apenas presenciasse um show de horrores. Mas não estivesse envolvido. Uma troca rápida de olhares aconteceu entre os homens recém-chegados e Rodrigo. E então, o inesperado. O homem que havia disparado a arma puxou um dispositivo do bolso. O que se seguiu foi um som arrepiante. Um clique ecoou como um relâmpago no ar. Vocês pensaram que estavam a par de tudo, mas a verdadeira jogada está aqui. Vocês sempre foram os peões e não perceberam. Ele apertou um botão e em um instante, no meio do caos, uma imagem holográfica se projetou na parede, desnudando toda. As imagens revelaram segredos obscuros, conexões entre Rodrigo, Lucas e figuras do crime organizado. As traições, os ataques e até a verdade sobre Letícia. Ela não é só filha de Marina. A voz ecoou pela sala, fazendo o coração de Miguel parar. Ela é parte do nosso plano. Ela sempre foi. Um grito cortou o ar. O rosto de Letícia se transformou em horror. O impacto da revelação quase esmagando. Como assim? Não, como? Ela balbuciou, em um misto de raiva e dor. Isso é mentira. Você está mentindo. Marina tentava se levantar, mas continuava no chão. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Sua voz estava carregada de desespero, tentando se agarrar a qualquer sentido de realidade que pudesse. Rodrigo, agora com um sorriso autossatisfeito, explicou. Ela foi criada como uma peça valiosa. O governo e o crime organizado sempre quiseram você, Letícia. Você é uma chave em um jogo maior que todos nós. Eles precisam da sua habilidade. Você sabe como conectar tudo, como unir forças. Miguel lutou para respirar, cada palavra daquele homem ecoando em sua mente. Você está enganado. Não pode ser assim. Nós somos uma família, ele gritou. Mas Rodrigo apenas balançou a cabeça, como se dissesse que não importava mais. A sala estava uma bagunça de emoções e revelações.
Os convidados, agora escandalizados, estavam todos a par do drama que se desenrolava. O horror se estabelecia, e naquele momento, o que antes parecia um mundo de brilho e riqueza desmoronava completamente. Vocês têm que entender agora, Rodrigo continuou, sua voz levantando a tensão. Não só Marina, mas todos vocês estão presos em um jogo. E isso está prestes a chegar ao fim. E para Letícia, não há fuga. Quando ele terminou suas palavras e um fio mortal saiu dela, as luzes começaram a piscar de novo. Um verdadeiro espectro de desespero tomou conta da sala. E no fundo, Miguel percebeu que tudo ao seu redor poderia desmoronar em um instante. E a vida deles poderia ser tirada de forma brutal. E antes que o pânico pudesse se instalar novamente, algo aconteceu. Algo que mudaria tudo mais uma vez. Um estrondo vindo do fundo da mansão, uma explosão que sacudiu os pisos, fazendo todos tremerem. Os gritos começaram a ecoar, e a realidade se desdobrou em caos. Miguel olhou para Letícia e naquele olhar havia uma pergunta não feita, uma vulnerabilidade que fez sua respiração falhar. O que estava acontecendo? Para onde tudo isso levaria? E quem realmente estava no controle? As respostas estavam mais longe do que nunca, e a única certeza era que nada seria como antes. O estrondo da explosão ainda reverberava nas paredes quando Miguel percebeu que a sala não estava apenas em caos, mas em um verdadeiro campo de batalha emocional. Aquele momento, que já era uma tempestade de revelações, se intensificou de maneira brutal. Ele olhou para Letícia, que estava em prantos ao lado de Marina. O brilho do sangue refletia no chão, misturando-se ao horror que tomava conta de todos. Eles não vão levar você, disse Miguel, a determinação pulsando nas veias. Mas nesse mesmo instante, um novo barulho se juntou ao tumulto. Uma sirene alta cortou o ar, a polícia se aproximando a toda velocidade. O tempo parecia desacelerar enquanto todos no recinto trocavam olhares apavorados. Rodrigo, percebendo que a situação estava se tornando insustentável, disparou em direção à porta de saída, mas não antes de um grupo de oficiais armados invadir a entrada. As armas estavam apontadas e a voz de um dos policiais ecoou, firme e autoritária. Todos fiquem onde estão. Isto é uma operação de captura. A sala se tornou um misto de tensão e alívio, como se o ar tivesse sido trocado por eletricidade. Miguel viu Rodrigo se virar, a confusão misturando-se com desespero. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele gritou, mas a polícia não hesitou. Enquanto Miguel sentia o peso das cenas que se desenrolavam, tudo ao seu redor se desdobrava rapidamente. Vamos, Letícia, precisamos sair. Ele puxou a irmã, que estava paralisada, olhando para Marina. Mas antes de conseguirem fazer qualquer movimento, uma jovem de cabelos curtos e um olhar intenso atravessou a multidão de policiais. Ela parecia determinada e seus olhos se fixaram em Miguel. Espera, não podemos ir ainda, ela gritou. Era uma conhecida do passado, Alana, uma amiga de infância de Letícia, alguém que Miguel não via há anos. A expressão dela carregava algo além da urgência, um peso. Tem algo que vocês precisam saber. Miguel franziu a testa, sua mente correndo. Do que você está falando, Alana? Ele não tinha tempo para distrações, não com Marina caída e a festa em ruínas. Mas ela não recuou. A verdade está mais perto do que vocês pensam. E é por causa disso que eles estão atrás de nós. Eles precisam silenciar Letícia. A revelação dela foi como um golpe. Miguel sentiu o mundo girar. Silenciar por quê? A dúvida se misturava com a raiva, como um furacão em seu interior. E nesse instante, tudo ficou mais intenso. A plateia, a polícia, Rodrigo, todos estavam em um impasse de incerteza. O olhar de Letícia se transformou em confusão. O que você quer dizer, Alana? A jovem respirou fundo, a intensidade de sua expressão revelando que aquele não era um simples recado. Vocês realmente não sabem que irão para um local que não é o que parece ser. É um plano. E quando eles souberem que você está aqui,
Não vão poupar esforços para garantir que Letícia não fale. Ela é a chave. O que você? Letícia começou, mas Alana não deixou terminar. Você é parte de algo maior. Você não é apenas a filha de Marina. Você é uma herdeira de um legado que poderíamos chamar de maldição. Aqueles que estão atrás de você não vão parar até obter o que ou quem precisam. Miguel virou-se para Rodrigo, que agora assistia em silêncio, como se estivesse digerindo a situação. Era um momento tão confuso que a realidade parecia se desfazer. Letícia, mais confusa do que nunca, olhava para a mãe caída e em seguida para a Alana. Antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, um outro tiro ecoou, atingindo o teto e permitindo que fragmentos de gesso caíssem ao chão. O pânico irrompeu novamente. Todos começaram a gritar. A correria se espalhou. Miguel agarrou a mão de Letícia, movendo-se rapidamente. Alana, o que você está dizendo? Que legado? Ele gritou. Mas a jovem havia desaparecido na confusão. As vozes se misturavam e a pressão no peito de Miguel aumentava. Mas naquele turbilhão, uma figura emergiu do outro lado da sala. E ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Era uma mulher desconhecida, com expressão calma e autoritária. Chega, ela ordenou, firme. Todos escutem. A atenção de todos se virou para ela. Os segredos que vocês pensavam que conheciam são apenas a superfície. Vamos desmantelar isso agora. E você, Letícia, vai entender a verdade. A pressão cortou o ar e Miguel sentiu um frio subir sua espinha. Que verdade! Que mais estava escondido? E a ideia de que Letícia poderia ter um passado tão intenso fazia seu coração palpitar. Ele queria gritar, queria que tudo fizesse sentido, mas a realidade estava se desdobrando em um nível além da compreensão. O que aconteceria a seguir? O fio que os ligava a todos estava prestes a se romper em uma nova dimensão, e Miguel só conseguia pensar no que mais estava prestes a vir à tona. O silêncio se instalou, uma tensão palpável dominava o ambiente. Miguel sentiu a adrenalina correr por suas veias enquanto o olhar dele se fixava em Letícia, que estava devastada. Em meio a tudo isso, uma onda de frustração e raiva começou a ferver dentro dele. Ele tinha que fazer algo. Mas o quê? Marina, no chão, pressionava o ferimento, mas a expressão em seu rosto era de determinação. Vocês não entenderam. Não é só sobre mim. É sobre vocês também. Seu olhar passou por Miguel e Letícia, a urgência em suas palavras agia como um grito silencioso. Rodrigo riu, mas percebeu que a situação estava escapando do seu controle. Não se enganem, se Marina sair dessa, nossa história termina aqui. Vocês estão brincando com fogo. O homem avançou um passo, mas Miguel se lançou para frente, sua coragem superando o medo. Deixem ela em paz, ele gritou, mas sua voz estava tremendo, quase quebrando. Nós não temos que fazer isso, não assim. Então, de repente, tudo na sala deu uma guinada, como se um terremoto tivesse estourado sob seus pés. Um segundo depois, um grupo de pessoas de preto entrou na sala. Armados e com um olhar decidido, Miguel quase perdeu o fôlego. Ele reconheceu um deles. Era um antigo colega de Lucas, alguém que tinha conexões fortes com negócios duvidosos. O que está acontecendo aqui? Um dos novos homens perguntou, como se apenas presenciasse um show de horrores, mas não estivesse envolvido. Uma troca rápida de olhares aconteceu entre os homens recém-chegados e Rodrigo. E então o inesperado. O homem que havia disparado a arma puxou um dispositivo do bolso. O que se seguiu foi um som arrepiante. Um clique ecoou como um relâmpago no ar. Vocês pensaram que estavam a par de tudo, mas a verdadeira jogada está aqui. Vocês sempre foram os peões e não perceberam. Ele apertou um botão e em um instante, no meio do caos, uma imagem holográfica se projetou na parede, desnudando toda a trama por trás de cada um deles. As imagens revelaram segredos obscuros, conexões entre Rodrigo, Lucas e figuras do crime organizado, as traições, os ataques e até a verdade sobre Letícia. Ela não é só filha de Marina.
A voz ecoou pela sala, fazendo o coração de Miguel parar. Ela é parte do nosso plano. Ela sempre foi. Um grito cortou o ar. O rosto de Letícia se transformou em horror, o impacto da revelação quase esmagando. Como assim? Não. Como? Ela balbuciou, em um misto de raiva e dor. Isso é mentira, você está mentindo. Marina tentava se levantar, mas continuava no chão. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Sua voz estava carregada de desespero, tentando se agarrar a qualquer sentido de realidade que pudesse. Rodrigo, agora com um sorriso autossatisfeito, explicou. Ela foi criada como uma peça valiosa. O governo e o crime organizado sempre quiseram você, Letícia. Você é uma chave em um jogo maior que todos nós. Eles precisam da sua habilidade. Você sabe como conectar tudo, como unir forças. Miguel lutou para respirar, cada palavra daquele homem ecoando em sua mente. Você está enganado, não pode ser assim. Nós somos uma família. Ele gritou, mas Rodrigo apenas balançou a cabeça, como se dissesse que não importava mais. A sala estava uma bagunça de emoções e revelações. Os convidados, agora escandalizados, estavam todos a par do drama que se desenrolava. O horror se estabelecia, e naquele momento, o que antes parecia um mundo de brilho e riqueza desmoronava completamente. Vocês têm que entender agora, Rodrigo continuou, sua voz levantando a tensão. Não só Marina, mas todos vocês estão presos em um jogo. E isso está prestes a chegar ao fim. E para Letícia, não há fuga. Quando ele terminou suas palavras e um frio mortal saiu dela, as luzes começaram a piscar de novo. Um verdadeiro espectro de desespero tomou conta da sala. Ouvindo isso, Miguel se virou para Rodrigo, que agora assistia em silêncio, como se estivesse digerindo a situação. Era um momento tão confuso que a realidade parecia se desfazer. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta principal foi arrombada e uma figura imensa entrou, como um tsunami. Era um homem colossal, com tatuagens que cobriam seus braços musculosos e um olhar que poderia ter derretido o gelo. Acabou a brincadeira! Ele gritou e, com um movimento só, desarmou os homens armados ao redor, como se fossem bonecos de pano. Ele não está aqui para brincar, Rodrigo. O jogo acabou, disse o homem, e o espaço parecia tremer em resposta ao seu tom. Miguel estava atordoado. Quem é você? Rodrigo perguntou, hesitando, mas a resposta veio em forma de um golpe que fez o chão tremer. O gigante se virou para Letícia e a puxou com força, como se estivesse a retirando de um fogo. Vem, você vai comigo. É hora de você saber a verdade. Ele arrastou, enquanto todo mundo ficou paralisado, capturado na brutalidade do momento. Miguel tentou seguir, mas não conseguia se mover. O tempo parecia parar. Não, deixa ela em paz! Gritou Miguel. Mas a mistura de emoções, confusão e desespero o paralisava. Letícia olhou para ele com um brilho nos olhos, mas a nova figura era poderosa demais. Eu vou proteger você a qualquer custo. Lute comigo. A voz dela ecoou com uma força inesperada. E nesse momento, Miguel viu que não eram apenas palavras vazias. Ela estava disposta a enfrentar tudo, e a verdadeira força dela emanava do mais profundo de seu ser. Mas antes que eles pudessem decidir o que fazer, a sala em volta de nós se transformou em um caos irreversível. As sirenes da polícia agora estavam próximas, e a realidade das revelações estava se desdobrando de maneira tão rápida que a única certeza era que tudo estava prestes a mudar radicalmente. O que Letícia realmente era, e o que havia de verdade nas palavras daquele gigante. As perguntas flutuavam pesadas e a sala, cheia de uma confusão sem precedentes, tornava-se o epicentro de um jogo muito maior que eles jamais imaginavam. E assim, enquanto a vida de todos ali começava a descarrilar, a única coisa que se destacava era que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O caos estava instalado. Miguel, Letícia e Marina se encontravam em um mar de confusão, enquanto o homem colossal se movia rapidamente entre os policiais e os capangas de Rodrigo. O seu rugido, que ressoava como um trovão,
ecoava pelo ambiente, enquanto ele tomava conta da situação, criando um caminho seguro para Letícia e Miguel. Deixem minha irmã em paz, gritou Miguel, seu coração batendo forte. Letícia estava sem palavras, olhando para aquele gigante, que parecia mais um protetor do que uma ameaça. O homem olhou para ela e disse com firmeza: "É hora de você conhecer sua verdadeira herança." Rodrigo gritou enquanto se retirava, mas não antes de um dos policiais o prender. Colocaram algemas em seus pulsos e o arrastaram para fora. O clima sangrento da festa, agora ofuscado pela intervenção contundente, parecia aos poucos esfriar, mas a adrenalina ainda pulsava nas veias de todos presentes. No chão, Marina tentava se levantar, e Miguel, sentindo que todo o peso da situação estava sobre suas ombros, correu até ela. "Você está bem?" ele perguntou, seu olhar ansioso examinando o ferimento. Ela assentiu levemente, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto como um rio de dor. "A verdade está sutil entre os nossos mundos, Miguel, e você, Letícia, precisa escutá-la." Novamente, o silêncio tomou conta. Letícia, ainda atordoada, olhou para a mãe. "Como isso é possível? O que vocês estão escondendo de mim?" Sua voz estava carregada de frustração. A sala, agora um campo de batalha emocional, parecia ter parado no tempo. Músicas de festa transformavam-se em ecos distantes. O homem imenso se agachou, colocando-se à frente de Letícia. "Você precisa entender que sua vida sempre esteve manipulada. Eles te queriam como uma peça funcional para os planos deles. Mas agora você tem a chance de escolher e mudar essa história." Sem hesitar, Letícia respirou fundo, tomando coragem. "Eu não quero viver pelo que vocês esperam de mim. Eu quero saber quem eu sou de verdade e criar meu próprio futuro." Miguel sentiu uma onda de orgulho. Sua irmã era mais forte do que nunca. Marina sorriu e a expressão dela misturou-se entre amor e preocupação. "Parece que agora é a sua vez de brilhar. Você é especial, Letícia. Você é parte de algo maior, mas cabe a você decidir como vai lidar com isso." Foi nesse momento que se ouviu o ruído de sirenes cada vez mais próximas. Os policiais tinham estabelecido um perímetro, e Miguel percebeu que o momento para tomar uma decisão estava se esgotando. "Precisamos agir antes que isso vire um desastre maior." Com um movimento ágil, o homem colossal bloqueou a saída, e todos na sala começaram a reunir forças, cada um tomando seu lado na batalha pela verdade. "Se juntarmos nossas forças, podemos mudar tudo isso. A verdade é poderosa e não pode ser escondida por mais tempo." Ele rugiu. Letícia assentiu. A determinação iluminava seu olhar. Miguel pôs a mão em seu ombro. "Vamos juntos, irmã. Seja qual for o nosso caminho, estaremos ao seu lado." A sala, antes cheia de medo e desespero, agora estava imbuída de uma nova energia. Enquanto as sirenes dobravam na esquina, o grupo se uniu. Olharam um para o outro e, em um só movimento, dirigiram-se para a saída. A polícia estava prestes a entrar, mas eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A luz do exterior foi ofuscante. Uma nova vida estava prestes a começar. Enquanto a multidão se dispersava, Miguel e Letícia, com seus aliados ao lado, sentiram que o maior desafio não era apenas o que estava por vir, mas como se reergueriam após tudo o que passaram. O futuro estava cheio de incertezas, mas a esperança brilhava diante deles. E somente o tempo diria se conseguirão não apenas enfrentar o seu destino, mas transformá-lo totalmente. Ao cruzarem a porta, deixaram para trás não só uma festa, mas um passado de segredos e conflitos. Mas uma pergunta pairava no ar. O que mais estava por vir? Essas alianças que formaram seriam suficientes para combatê-los? As respostas estavam na próxima curva da vida, e a nova história deles estava apenas começando. E agora, antes de você sair, precisa fazer algo importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Vamos juntos construir uma comunidade que
que se apoia e interage. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer ainda mais. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber o que você achou. E, finalmente, não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!